Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao preparatório EADP. O tema da nossa primeira aula vai ser Tips and Tricks, certificações da IAPP. Mas antes da gente entrar no tópico, eu quero dar um background para vocês, tá? Primeiro, que essa aula vai ficar disponibilizada não só para os alunos do preparatório, como para todas as pessoas que tenham interesse em tirar certificações da IAPP, que eu sei que são muitas, porque muitas dessas pessoas já me pediram recomendações de como estudar para a prova, de dicas sobre a prova no geral, porque a gente sabe que na área de privacidade, certificações são muito bem vistas, que são um requisito do mercado, então acaba que a gente necessita delas ali no currículo para ter uma visibilidade maior, para, enfim, melhorar seu currículo, dar uma validação de que você tem um conhecimento, pelo menos teórico ali na área, né? Então, é realmente um tópico que, para a gente da área de privacidade, é meio difícil de escapar, tá? Principalmente nos dias de hoje. Outro background é no sentido de por que eu escolhi começar com esse tema, né? Em vez de já começar direto no material. Acontece que não adianta você saber todo o conteúdo teórico ali por trás da prova se você não sabe fazer provas no geral e você não sabe fazer as provas da IAPP. Nós temos algumas peculiaridades sobre as provas das certificações que muitas pessoas não conhecem, que não têm familiaridade com elas e acabam falhando, né? Não passando nas provas, não porque não sabiam o conteúdo, mas por causa de questões técnicas, né? Technicalities. Então, o que eu quero fazer aqui com essa aula é tirar essa questão técnica da equação. Então, essa não vai ser mais uma questão que vai te levar a falhar na prova, de você não conseguir sua aprovação, tá? Então, tem algumas coisas fundamentais que a gente tem que falar aqui, tá? Então, without further ado, vamos começar. O que você tem que saber antes da prova? Deixa eu passar minha carinha para cá, para não atrapalhar o slide. Tá, antes da prova, o que você tem que saber? Primeiro, coisas que você tem que ler, tá? Não são opcionais. Você tem que ler isso antes de fazer qualquer certificação da EAPP, não só o EADP, tá? Leia o edital da prova. Quem já fez concurso, quem já foi concurseiro, ou pelo menos já conversou com um concurseiro, sabe que o edital da prova é basicamente a bíblia do concurseiro. Você tem que saber o que vai cair na prova e você tem que saber com profundidade. Você tem que entender qual vai ser o conteúdo da prova, qual a quantidade de questões que vai cair em cada tópico, até para você conseguir priorizar o conteúdo, né? Conseguir priorizar o estudo. Então, muitas vezes eu converso com as pessoas e elas não sabem o que é o Body of Knowledge. O Body of Knowledge da EPP é basicamente o nome em inglês, o nome da EPP, para edital da prova, tá? Então, vocês vão entrar lá no site da EPP, vão entrar no site lá da parte da certificação que vocês querem fazer e vocês vão ler o Body of Knowledge. Mas não é só o Body of Knowledge, tá? É também o manual do candidato, que na EPP chama-se Candidate Handbook. Porque não adianta você saber qual vai ser o conteúdo da prova, mas não saber como que a prova é estruturada, como que é o formato, se são múltiplas escolhas, de quantas alternativas são, quantas questões, enfim. Questões básicas ali da prova que você tem que entender para se preparar até mentalmente, né? Preparar o psicológico para a prova. Deixa eu dar um exemplo aqui. No caso do EADP, a certificação tem 100 questões de múltipla escolha, tá? E as questões têm respostas de A a D, então tem 4 alternativas. E o que acontece no EIDP? Se vocês derem uma olhada no Candidate Handbook, vocês vão ver lá que 85 das questões das 100, elas recebem nota. 15 delas não recebem nota, o que quer dizer que você não precisa acertar 100% delas. Em algumas questões nem vão te dar pontos, só que você não sabe quais elas são. Também é uma questão nova agora da EPP, acho que dos últimos 2 anos, que agora também tem a possibilidade de você tirar um intervalo ali na prova. No caso da EADP, como é que funciona? Você vai fazer as 50 primeiras questões
E quando você acabar as 50 primeiras, eles vão te dar a possibilidade de tirar esse intervalo. O que acontece, por exemplo, nesse caso? Você vai ter a oportunidade de revisar essas 50 questões que você já fez. Você pode tirar o intervalo ou não, mas independente de você tirar esse intervalo ou não, você não pode voltar naquelas 50 primeiras questões que você já fez. Então, essa é a sua última chance de revisar aquela primeira parte da prova. Quando você for fazer a próxima parte da prova, já siga em frente. É como se fosse outra prova, por assim dizer. Você não pode mais voltar atrás naquela primeira parte. Tá? Então, essa é uma coisa que é fundamental de você entender antes de fazer a prova. No geral, as certificações da EPP, tirando a EDP, tem 90 questões de múltipla escolha, tá? Com exceção do exame da LGPD, que são 60 questões de múltipla escolha, tá? Via de regra, as certificações são disponibilizadas em inglês, com exceção do exame do LGPD, que tem em português, e também o CIPM, que tem em português, justamente porque a certificação do CDPO Brasil, né, parte o exame da LGPD e parte o exame do CIPM. Então, não faria sentido a gente ter o exame de LGPD em português, mas não ter o CIPM disponibilizado em português. Por isso que a gente tem os dois ali disponibilizados em português. Mas, de resto, o normal é que as certificações sejam disponibilizadas em inglês, francês e alemão. Essas costumam ser as línguas base, mas inglês é a língua oficial, por assim dizer. Todas as certificações vai ter uma versão em inglês, via de regra, tá? Então, você tem que entender isso, você tem que entender a estrutura da prova, você tem que entender o que vai cair na prova. Então, por exemplo, se você olhar lá no Body of Knowledge, você vai ver que tem esse material aqui, desse ponto 4.1, vão cair 5 questões sobre isso. Do ponto 6.7, vão cair 3 questões sobre isso. Então, talvez faça sentido você não se debruçar ali tanto num conteúdo que vai ter apenas uma ou duas questões sobre aquele material, que, assim, a gente sabe que principalmente o IADP tem um edital, assim, absurdo, é bem comprehensive, né? Então as pessoas costumam se assustar um pouco com a quantidade de material que tem lá, tá? E aí o que torna um pouco pior é que não existe nenhum e-book da IAPP disponibilizado para a IADP, tá? Então é só o treinamento oficial deles que eles disponibilizam, que torna tudo um pouquinho mais difícil. Por isso que eu recomendo que vocês foquem nas áreas que vão cair mais questões. Então, você tem uma área ali, um conteúdo, uma normativa, enfim, um material que vai cair 6 questões sobre aquilo. 6 questões já é bastante coisa, mas se vai cair uma ou duas questões, não que você não tenha que estudar tudo, claro, mas não perca um número demasiado de horas com aquela questão que vai cair uma só, porque não vai fazer tanta diferença no final das contas, tá? Então, esses são os documentos, as suas bíblias para certificações, que é o Body of Knowledge, o edital, e o Candidate Handbook, que é o manual do candidato. Você tem que ler isso antes da certificação, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre estudo. O que eu estudo para fazer uma certificação da IAPP? Então, o melhor material de estudo que eu recomendo é o e-book oficial da certificação. Porque, assim, muitas vezes o que tá lá, eles copiam e colam e tá na prova. Então, se você ler, estudar realmente a fundo o e-book, vai ser o melhor material ali para fazer aquela certificação. Tá, então, o caso da EPP, da EADP, né? Eu mencionei que não tem um e-book, infelizmente, isso que torna as coisas muito mais difíceis e é um dos motivos de por que eu quis criar esse curso, tá? Porque, via de regra, os e-books, eles são bem affordable, né? Assim, dadas as devidas proporções. Ali, você compra um e-book por 70, 80 dólares. Mas o treinamento em si da EAPP, você vai pagar ali pelo menos uns $1.000 no treinamento. E a gente sabe que quem ganha em real e a cotação, a conversão é bem cara, né? Então, se o dólar tiver ali a R$5, a gente já está imaginando que vai ser pelo menos uns 5 mil reais só de curso, fora o valor da certificação, tá? Então, por exemplo, no Candidate Handbook você tem os valores da EADP, por exemplo, né? A EADP é um pouco mais cara que a certificação normal, porque normalmente as certificações da EAPP, se você não tem nenhuma, ela custa $550, por exemplo.
Se você já tem alguma certificação, esse valor desce, se não me engano, é $375, se não me engano mesmo. E aí esse valor desce se você já tiver uma certificação, que é para impulsionar as pessoas a fazerem mais certificações, né? Senão vai ser caro demais se fosse só 550, tá? E além disso, assim, muita gente acaba um pouco desinformado que não é só esse valor que você vai pagar da certificação, você tem que pagar pela manutenção da certificação. E tem duas formas de você pagar por essa manutenção da certificação. Você pode ou virar membro da EAPP, tá? E aí você vai pagar um valor ali anual da afiliação à associação, que são $250. Ou você vai pagar só para manter a certificação, que vai ser um valor de $275 a cada 2 anos. Lembrando que para manter a certificação, além de pagar esses valores, você tem que adquirir CPE, que são créditos, porque eles não exigem que você refaça a certificação para revalidar a certificação, mas eles exigem que você esteja assim atualizado das questões de privacidade, você esteja up to date com tudo que está rolando no mundo de privacidade, que é sempre muita coisa, ou no mundo de inteligência artificial, que a gente também está tendo muita coisa. Então, assim, participar de congressos, webinários, conferências, ler artigos, escrever artigos. Então, tudo isso ganha crédito. E para você revalidar a certificação, você também precisa desses créditos, ok? Então, levem isso em consideração, que se você for comprar um treinamento da EPP, R$ 5.000, mais ou menos, mas você vai comprar a certificação em si, né? Digamos a EDP, que é 650, se você não tiver nenhuma outra certificação. Se você já tiver outra certificação, o valor cai para casa dos 400 e alguma coisa dólares, tá? Não é mais 650. Interessante saber disso, ok? Mas aí a gente tem R$ 5.000 de treinamento, mais ali $650 da certificação, mais a taxa de manutenção, depende, 250 se você quiser ter a afiliação à EPP, 275 se você quiser só manter a certificação. Então, no final das contas ali, você já gastou quase uns R$ 10.000, né? E a gente sabe que não tá fácil no Brasil, que ninguém tem esse tanto de dinheiro sobrando. Por isso que eu criei o curso. Justamente pelo fato de não ter e-book, que normalmente custa ali só seus 70, 80 euros, que ajuda, né? Que em vez de comprar o curso de R$ 5.000, você vai comprar o e-book de 80. Que realmente tinha esse gap ali, principalmente financeiro, para as pessoas terem acesso ao conhecimento que vai levar elas a passar a certificação, e não só passar, né? Porque a certificação, na verdade, a gente estuda para ganhar aquele conhecimento e para aplicar aquilo na prática, né? Nos nossos trabalhos, para conseguir uma vaga, e você tem que saber fazer aquelas coisas, né? A certificação não é uma prova só por ter a prova, né? Lógico que o conteúdo realmente é relevante para a gente de qualquer forma. Então, por isso que eu resolvi criar um curso por um valor que fosse que desse assim no bolso do brasileiro, que não fosse nada tipo muito exorbitante, que é mais ou menos o valor do e-book, né? Então, acabei tendo mais um background aqui, mas enfim. Uma coisa que muita gente não sabe, tá? Quando eu converso sobre app, todo mundo fala, lê o e-book, tá? Isso é uma recomendação comum. Porque realmente é de conhecimento geral que o e-book é o melhor material de estudo para as provas. Mas uma coisa que muita gente não sabe é sobre o glossário, tá? No site da EAPP tem um glossário oficial da EAPP de todos os termos que vão cair na prova. E ela tem esse glossário separado por certificação, tá? Então, quando você entrar lá no site deles, você vai ver, por exemplo, na parte do glossário, tem o glossário do CIPPI, tem o glossário do CIPM, o glossário do CIPT, e agora eles também têm Key Terms in AI Governance, que é o glossário para o AIGP. Então, assim, se você ler esse glossário assim, do início ao fim, você não vai ter nenhuma chance de você chegar na certificação e você ler um termo e ficar, meu Deus, o que é isso? Tá? Porque principalmente a certificação do IEDP tem algumas questões bem técnicas. Eu sei que a maioria do pessoal aqui deve vir da área do direito, igual eu, que é advogado, que a gente não é um pessoal técnico, a gente acabou nessa área do direito que necessita de um pouco de conhecimento de tecnologia, né? Mas muitas vezes esse é o nosso maior challenge, né? Nossa maior dificuldade é com as questões técnicas, tá? Então, se você não quiser chegar na prova, olhar para um termo e ficar, meu Deus, não tenho nem ideia de como começar a responder essa questão, porque eu não sei o que esse termo quer dizer,
seus problemas acabaram. Se você ler o glossário, isso não vai acontecer. Pelo menos você vai lembrar assim, eu li isso em algum lugar, eu tenho uma noção do que é, tá? Então eu botei o link aqui nos slides para o glossário, mas vocês conseguem achar muito fácil lá no site da EAPP, tá? Então, além disso, lógico que a gente tem que estudar não só pelo conteúdo que é disponibilizado pela EAPP, mas como o próprio conteúdo jurídico legal ali, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Lerem a lei seca, tá? Tipo, é o passo 1 também, não só para passar na certificação, mas como também para atuar na prática. Se você nunca leu a GDPR, agora é a hora de você ler a GDPR, tá? Quando eu digo GDPR, não leiam só os artigos, tá? Também leiam os recitais. O que são recitais, né? Para quem não está acostumado com essa terminologia de legislação europeia, tá? Os recitais é basicamente a justificativa ali do legislativo de por que eles criaram aquele dispositivo, por que eles criaram aquele artigo. Então, os recitais, eles linkam com os artigos da lei. Então, ali, por exemplo, vai ser interessante para você, porque, digamos, recital 7, digamos, ele vai te dar um background de qual que era o racional do legislador quando ele pensou naquele dispositivo. E ajuda muita gente a interpretar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que legislação não é simplesmente lei pronto, né? A gente tem um certo nível de interpretação que a gente tem que fazer e os recitais ajudam a gente a fazer exatamente isso. Tá, outra questão aqui é a e-Privacy Directive, tá? Isso aqui é muito importante, gente, porque eu vejo muita gente no Brasil que não está acostumado com o arcabouço legislativo europeu que acha que a prova do CIPPI é só o GDPR. Não é só o GDPR. O GDPR não é a única legislação que a gente tem em privacidade aqui na Europa, tá? A gente também tem a e-Privacy Directive, que ela é sobre telecomunicações. Então, por exemplo, a necessidade de ter consentimento para quando a gente faz direct marketing, né? Marketing direto. Isso não vem da GDPR, isso vem da e-Privacy Directive. E aquela questão, por exemplo, dos cookie banners. Não tem lugar nenhum, nem na GDPR, nem na e-Privacy Directive, falando que a gente tem que ter um cookie banner do jeito que a gente tem hoje em dia, tá? Basicamente, a legislação fala que a gente tem que ter uma forma de coletar, a gente tem que coletar o consentimento. E aí, a indústria que desenvolveu os cookie banners como uma maneira de solucionar um problema que a legislação trouxe, né? Então, não é que você tem que ter um cookie banner, você tem que, de alguma forma, coletar um consentimento. E a forma mais comum hoje em dia é o cookie banner. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, a e-Privacy Directive também vai cair na sua prova se você estiver fazendo o CIPPI, o CIPM, por exemplo, tá? Então, é importante que vocês saibam as diferenças entre essas duas legislações, que vocês saibam as duas, não é só a GDPR, tá? Então, para quem está fazendo o EADP, obviamente vocês têm que ler o UAI Act. É a legislação mais importante, porque é a mais comprehensive que a gente já teve até hoje sobre governança de inteligência artificial, tá? Não quer dizer que é a única. Vocês vão ver que a gente tem legislações dos Estados Unidos, que a gente tem no Canadá, que a gente tem na China. Então, todas essas caem na prova. A gente tem frameworks internacionais, e não só o UAI Act, tá? Esse aqui é só um exemplo. Mas o que tiver de lei seca, eu recomendo que vocês leiam a lei seca, tá? Além disso, a gente tem aqui na Europa o European Data Protection Board, tá? Então, para quem atua com privacidade, já imagino que vocês saibam o que é, mas just in case, caso vocês não saibam, igual a gente no Brasil tem a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na Europa a gente também tem, na União Europeia, várias autoridades de proteção de dados. Via de regra, cada país tem a sua, mas tem lugares, por exemplo, aqui na Alemanha, que a gente tem basicamente uma para cada estado. Então é uma loucura, porque tem umas 20 autoridades de proteção de dados só na Alemanha, para vocês terem noção de quanto proteção de dados é importante aqui na Alemanha. E aí, acima dessas autoridades, existe o European Data Protection Board, que é basicamente a autoridade que vai, de certa forma, harmonizar ali, e é, assim, meio que o second level, ali, tipo, das autoridades, assim, o segundo nível ali, de poder administrativo. E aí, eles sempre estão
sempre estão atualizando as recomendações e os guias. Eles têm muito material muito interessante, tá? Então, para a prova, eles também vão cobrar de vocês o conteúdo que está nesses guias e nessas recomendações, que são basicamente interpretações da lei seca, tá? Então, eles leram a lei lá, de acordo, às vezes, não só com a lei, mas às vezes com algum julgamento da Corte de Justiça da União Europeia, que é a CJEU, CJEU. E aí eles vão interpretar ali um julgamento e dar uma recomendação, por exemplo, tá? Então é muito importante que vocês também leiam os guias e as recomendações da IDPB, tá? Isso não vale só para quem está fazendo as certificações de privacidade, como também as certificações de inteligência artificial, tá? Porque já foram emitidas recomendações e guias da IDPB no tema de inteligência artificial, no tema ChatGPT, tá? Então, eles também estão expandindo o escopo deles para englobar a parte de inteligência artificial, tá? Então, além disso, das leituras que você vai fazer, é importante que você resolva o máximo de questões possíveis. Por exemplo, na EPP agora tem como você comprar, por exemplo, um simulado, tá? Você compra essa questão, esse teste ali, esse fake teste, né, que você vai fazer só para ver se seus conhecimentos já estão ali mais ou menos a par. Mas, via de regra, também tem vários lugares na internet que você acha questões da EAPP, tá? Para você fazer. É importante que você faça as questões. Justamente, igual eu falei, para você preparar seu emocional, para você entender como as questões funcionam. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de como as questões funcionam, né? Que é durante a prova. Tá, então você fez tudo isso, estudou, leu o edital, leu o manual, fez as questões. Então, algumas coisas que você tem que levar em consideração quando você está fazendo a prova. Algumas são, como eu comentei no começo, orientações gerais de como fazer prova, não específico a EAPP. Tem algumas coisas que são específicas da EAPP, sim, tá? Deixa eu mudar de novo para não atrapalhar os slides. Tá, então, do's, né? Coisas que você deve fazer, coisas que eu encorajo vocês a fazerem. Quando a gente está fazendo prova de múltipla escolha, a gente tem algumas técnicas de fazer a prova. A primeira delas é elimine as respostas que você tem certeza que estão erradas primeiro. A não ser que você realmente bateu o olho, você já de cara sabe qual que é. Mas ainda assim, toma cuidado, porque toda prova acaba que tem alguma pegadinha ou outra. Então, não é porque você bateu um olho em um, gente, isso é muito importante, não é porque você bateu um olho em um, nossa, essa aqui parece certa, que você vai, ok, já marquei aqui, letra C, vou para a próxima. Não, tá? Vocês têm que ler todas as respostas, gente, por favor. E aí, via de regra, se você não tem certeza absoluta de qual que é a resposta, é assim que eu faço prova. Eu dei uma olhada ali, até quando eu vou chutar. A gente não chuta aleatoriamente, tá? A gente não chuta, qualquer um marquei e fui pra próxima. A gente chuta com consciência, tá? Mesmo quando a gente não sabe a resposta. Então, assim, tem coisa, sempre tem alguma alternativa que vai ser completamente nossa. Essa aqui não tem como ser certa de forma alguma, mesmo que você não tenha certeza da resposta. Você sabe que aquela não é. Então, você vai marcar aquela, tipo, cruzar ela, não, essa aqui realmente essa tá fora. E normalmente a gente consegue pelo menos tirar duas. Então, quando você for chutar, a regra é que você vai chutar entre duas alternativas e não entre quatro. Então, a chance não é só 25% de acertar, a chance é 50% de acertar. Então, a ideia é que você faça esse exercício de eliminação. Tá? Aqui já no bullet de baixo, também é o que eu já acabei de falar, a gente lê todo o texto da resposta e todas as respostas, tá? Então, não só, eu falei mais disso, ler todas as alternativas, mas esse aqui é específico sobre, tem gente que começa a ler, nossa, esse aqui tá certo, e aí a pessoa leu metade da alternativa e não terminou de ler, tá, gente? Leiam a alternativa inteira. Sei que às vezes algumas coisas parecem óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Tá? E outra coisa também sobre a estrutura da prova. Sei que vocês vão saber tudo sobre a estrutura da prova, porque vocês vão ler o manual do candidato, mas as provas da EPP, igual eu falei, são múltipla escolha e tal, 4 alternativas, mas tem 2 tipos de questão, tá? Existe a questão que é uma questão ali direta, que vai ter ali talvez uma, 2 linhas de pergunta e vai ter as alternativas, assim, bem realmente straightforward, bem direto. Não tem muito o que ler. Ou você sabe, basicamente.
tá? Mas tem algumas questões que são os estudos de caso, né? Os case studies. Então, o que, que vai acontecer nos estudos de caso? Vai ser um textão, né? Ali, às vezes meia página, que vai ter que aquele texto vai servir de base para responder as próximas 3, 4, 5 questões, tá? Então, enfim, são textos grandes, né? Tem muita coisa ali. Então, o que, que eu recomendo para você manter o foco? Primeiro, você vai ler as questões do case study. Então, você vai ver o que você vai ter que responder antes de você ler o case study. Por que eu gosto de fazer isso? Porque acaba que tem muita informação ali que não é tão relevante. E se você for ler o case study antes de você ler as perguntas, às vezes o seu cérebro vai ficar ali maquinando já, nossa, isso aqui é dado sensível, isso aqui enfim, é marketing direto, isso aqui a base legal é tal, tal, tal. E às vezes você já fez tantas inferências ali na sua cabeça, já criou tanta resposta, e aí quando você chega para ver as questões, às vezes aquele negócio que você ficou ali matutando na sua cabeça por 5 minutos enquanto você lia, nem era uma das perguntas que eles iam fazer, tá? Então acabou que você perdeu ali uma energia mental desnecessariamente e perdeu tempo ali com uma coisa que nem era uma das perguntas. Então, por isso que eu sempre falo que aí também, quando você já lê as perguntas, você já sai meio que procurando a resposta, tá? Não só ache a resposta e volte na pergunta, tá? Leia tudo, mas leia com foco, assim. Você sabe, se aquela questão de dados sensíveis não tem nenhuma pergunta de dado sensível, segue, tá? Não fica pensando muito nesse assunto. Então, essas são as coisas que vocês têm que levar em consideração. Agora, as coisas que vocês não devam fazer. Isso aqui é um erro capital em fazer prova de múltipla escolha, tá? Isso aqui não é só da EAPP. Muita gente fica se matando por causa de uma questão. Que às vezes assim, eu não sei a resposta, essa questão é muito difícil. E aí você fica pensando, mas eu vou lembrar. E aí você fica ali anotando alguma coisa no papel, tentando fazer uma associação. E você não tem noção da resposta. Às vezes, igual eu te falei, às vezes você já eliminou ali duas, você tá entre duas, mas você não sabe a resposta. Gente, passou mais de 2 minutos. Fora, assim, a questão do case study vai te levar mais de 2 minutos, porque você tem que ler o case study. Mas, via de regra, a questão em si, você, por 2 minutos, raciocinou ali, você não tem noção. Mas eu tô falando 2 minutos, não é lendo, tá? Mas, assim, você terminou de ler, estou pensando no assunto. Passou 2 minutos, você não sabe responder, pula, tá? Não precisa nem marcar nada, porque, igual eu te falei, vai chegar num ponto que eles vão te deixar revisar todas as questões. Você pode marcar, você pode fazer um flagzinho se você estiver fazendo a prova online, por exemplo, você pode dar um flagzinho na questão, que você vai ver que você ficou devendo ela. Ou mesmo se você marcou alguma coisa, você marca um flag lá nela, que daí você pode voltar nela depois, se você não tem certeza, você quer pensar um pouco mais no assunto, tá? Então, façam isso. Pulem. Gente, sem medo de ser feliz. Vai pulando. Mas eu pulei 20 questões. Gente, numa prova de 100 questões, mesmo que você erre 20 questões, você vai passar, tá? Então, assim, não fique encucado com uma questão, porque muita gente fica ali, às vezes, 10, 15 minutos morrendo numa questão só, e aí vai ver a prova tá acabando, chega ali, tem um monte de questão que falta você responder, que você saberia a resposta, e você não tem tempo de fazer, então às vezes você tem que sair chutando só para não ficar em branco, tá? Então, gente, esse é o pior cenário possível. A prova normalmente são cerca ali de 2 horas e meia de prova. Eu nunca cheguei a quase acabar o tempo, tá? Com esse método você só vai. E aí o que acontece? Aí chegou no final, digamos assim, você marcou 20 questões que você não sabia, ou que você deixou em branco, e aí você tem todo o tempo que sobrou ali da prova, você já fez as que você sabia, as que você já tinha certeza, já tá feito, tá? E aí você chegou ali, você vai ter aquelas 20 questões finais, você vai ter não todo o tempo do mundo, mas você vai ter um tempo bem considerável para pensar com calma naquelas questões, tá? E aí você vai fazendo ela aos poucos e você vai ver que no final vai até sobrar tempo. Comigo, assim, sempre sobra tempo. Porque eu não sofro com questão. Não sei, pulei, acabou, tá? Então, não sofram com questão, tá? Vão ter as que você sabe, vão ter as que você não sabe. Essa aqui, agora, essa é muito peculiar da EAPP, tá? Isso não é uma questão de prova normal. A EAPP, como é que ela faz as provas? Não necessariamente vai ter uma resposta 100% correta. Pode ser que tenha, mas não necessariamente. O que eu quero dizer com isso?
né? É que às vezes a resposta é a menos errada ou a mais adequada àquela situação. Vou te dar um exemplo. Às vezes eles fazem umas perguntas do tipo: esse é o estudo de caso, né? E aí, nessa situação fática aqui, a gente quer saber qual que é o principal risco, assim, o risco número 1, essa aqui que deve ser a prioridade, que você deve tomar precauções quanto, tá? Esse é o risco que você tem que ser prioridade número 1. É um pouco subjetivo, tá? Assim, lógico que vai ter a resposta correta, mas é um pouco subjetivo, é um pouco debatível. Eu não gosto muito desse jeito de fazer questão, porque, enfim, abre espaço para interpretação, né? Mas, via de regra, a EPP faz muita questão, assim, principalmente nos estudos de caso, de perguntar qual que é o risco prioridade 1, ou assim, qual que é o risco que é, por exemplo, menos importante. Não que você não tenha que se importar com aquele risco, mas é que na lista ali dos riscos que foram elencados, ele é o que você vai deixar por último para resolver, por exemplo, na vida real, digamos assim. Tá? Então, você vai olhar ali, não quer dizer que os outros estão errados, mas quer dizer que aquele risco em si ele é mais adequado para aquela situação. Talvez se fosse uma situação diferente, aquele risco ali da letra B que você falou, esse aqui não é a resposta certa, ele já seria adequado por causa da situação em si, tá? Não quer dizer que aquele risco sempre vai ser o maior ou que aquele risco sempre vai ser o menos prioridade. Tá? E quando também eu digo a menos errada, é porque às vezes eles escrevem as questões de um jeito que fica um pouco dúbio. Não sei se vocês sabem, mas quem escreve as questões da EPP são voluntários da EPP. Eu mesma já escrevi questões para a EPP, tá? Eu já escrevi questões para o CIPM especificamente. Por isso que eu não dou curso para CIPM, porque quando você escreve as questões, você não pode dar curso sobre, tá? Mas eu já escrevi as questões para o CIPM e basicamente o que acontece é o seguinte: eles abrem as chamadas para os voluntários escreverem, e as pessoas se voluntariam porque elas podem ganhar aqueles créditos que eu falei para revalidar a certificação. Então, as pessoas que fazem as questões são pessoas que já passaram naquela certificação, tá? Fora o IEDP, porque, obviamente, que quando eles foram lançar a certificação, ninguém tinha passado ainda, tá? Então, eles chamaram pessoas que eram experts na área, as pessoas escreveram as questões e aí elas basicamente ganharam a certificação, né? Porque elas escreveram ali a prova inteira. Então também não fazia sentido a pessoa que escreveu a prova fazer a prova, sabe? Então, assim, muitas dessas pessoas nunca fizeram a prova, elas escreveram ali metade do conteúdo da prova, digamos. E foi isso. Mas normalmente, quando eles te chamam para escrever uma prova, costuma ser ali cerca de 6 questões, tem uma quantidade de créditos específico que você ganha, dependendo das questões. Se você for elaborar uma questão de case study, você ganha mais crédito. E então é gente normal, é gente que não é normal, eu digo, que não é sua atividade primária, não é, você não trabalha com fazer questão de prova, você é uma pessoa ali que trabalha com privacidade, você já tirou a certificação, você quer os créditos, tá? Então, a gente tem algum tipo de treinamento, tem um vídeo, tá, no site da EPP, que é liberado para quem vai ser voluntário, um vídeo de mais ou menos 1 horinha, explicando quais que são as expectativas deles quanto às questões de prova. Coisas que é para você fazer, coisas que não é para você fazer, enfim, que tipo de questão que eles estão procurando, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que haja um certo processo de revisão, que esteja um pessoal lá, que não é simplesmente porque você escreveu uma questão, que todas as questões vão passar sem filtro para a prova, tá? Eles fazem um banco de questão e eles veem quais são as mais adequadas. Mas o que eu quero dizer é que não são pessoas profissionais em escrever provas, não são pessoas que estão ali, o trabalho delas é escrever prova. Então, por isso que às vezes a gente acaba com umas questões que são um pouco dúbias, que são assim, enfim, você poderia contestar o resultado, porque, enfim, às vezes a pessoa não fez por maldade, assim, foi só o jeito que ficou escrito que ficou um pouco confuso, tá? Então, isso acontece assim, por isso que não fiquem, mas nenhuma dessas está 100% certa. Então, se nenhuma dessas está 100% certa, então procura a que está menos errada, tá? Eu sempre vou por essa lógica, porque muitas vezes a gente fica ali, igual eu falei, horas ali debatendo uma questão, mas essa aqui tem uma coisinha, essa aqui tem uma coisinha, mas essa aqui tem uma coisona de errado, digamos, tá? Então, você vai tentar chegar ali no meio termo e leve isso em consideração com as provas da IAPP, que às vezes elas são um pouco confusas. E ainda é pior, porque assim, quando você recebe o resultado, eles te dão
resultado por porcentagem nas sessões. Então, por exemplo, se a prova tem sessão 1, 2, 3, 4, 5, 6 de diferentes tópicos, eles vão te dar assim, você acertou 80% da sessão 1, você acertou 60% da sessão 2 e por aí vai. Então, você não sabe o que você acertou e o que você errou também, tá? Então, fica meio difícil, assim, não sei, acho que nem tem como contestar, porque você não sabe exatamente o que você está contestando, você não sabe o que você errou, o que você acertou, então não tem um mecanismo de contestar a nota da prova, tá? Então acaba que fica difícil a gente não ter um feedback. Às vezes aquela questão que você ficou, nossa, aquela estava muito dúbia, pode ser que você tenha acertado, não tem como você ter uma confirmação, não tem como você saber com certeza, tá? Então, esse aqui é um pouquinho do que eu já falei, né, aqui durante essa aula, mas keep it calm. Eu sei que é difícil fazer prova, que tem gente que fica muito nervoso com prova, que não tem emocional para prova, e que por isso que acaba dando errado. Mas, assim, pense que você não precisa acertar 100% das perguntas. Eu já falei, eu vou enfatizar aqui. Você não precisa acertar 100% das perguntas. No caso da IADP, tem algumas perguntas que não vão nem contar na sua nota. Para você ter uma noção. Vão ter 15 perguntas que nem vão contar na nota, tá? Então, assim, não fique se martirizando, perdendo tempo com uma questão. Não se martirize por causa de eu tinha, na minha prova de 90 questões, tinha 10, 20 questões que eu não sabia. Gente, vocês vão passar mesmo assim, tá? Então, não sofra. Olha, óbvio que, tipo, se a prova tem 90 questões, tem 50 questões que você não sabe, tem alguma coisa errada. Significa que você não estudou o suficiente. Mas é absolutamente normal ter 10, 20 questões que você não sabia responder, ou que você ficou na dúvida, ou que, por aquela questão que eu falei, né, de ter um resultado um pouco, as respostas um pouco confusas, que daria ali para ser um pouco subjetivo e aberto à interpretação, não se martirize por causa dessas questões, tá? Então, é tranquilo de você fazer a prova e pensar, olha, eu posso, bota um cap, então, para você. Eu posso errar 20 questões, digamos assim. Porque daí você não vai ficar tão assim, nossa, uma questão que eu não sabia, e você vai ficar com aquilo na cabeça, e muitas vezes vai prejudicar o seu desempenho nas questões que você sabia. Então, pense nisso, 20 questões, e segue, entendeu? Que isso é o normal. Isso é normal, ninguém sabe tudo de tudo. A prova é escrita de um jeito que não é o melhor possível, tá? Às vezes você realmente está nervoso, então leve isso em consideração e se dê uma colher de chá, tá? Não tem problema desapegar daquela pergunta que você achar impossível. Se às vezes algum termo que você não lembra do glossário, nossa, de jeito nenhum, desapega, tá? Que vai dar tudo certo no final das contas. Então, o que fazer depois da prova? Comemorar sua aprovação, obviamente, que eu sei que vocês vão conseguir passar, que vocês vão ser successful, então tem que comemorar mesmo, a gente não pode deixar nossas conquistas de lado, a gente tem que comemorar elas apropriadamente e dar o devido valor a elas. Eu coloquei aqui também postar no LinkedIn para ganhar visibilidade. Gente, isso é uma coisa que eu defendo muito na mentoria, que carreira enfim, também é sobre visibilidade, também é sobre se botar ali, get yourself out there, né? Então, eu gosto muito de postar no LinkedIn. Vocês provavelmente, muitos de vocês me conhecem por causa do LinkedIn, tá? Então, eu acho uma ferramenta, uma rede social, assim, incrível. Tanto para quem trabalha com consultoria, com escritório, para prospectar cliente, ou mesmo para fazer networking com seus pares, né? De você ter, enfim, realmente uma rede que vai contribuir ali para sua carreira. E certificação é uma das coisas mais legais de postar, porque todo mundo fica feliz por você, o post vai ser um post que provavelmente vai não necessariamente viralizar, mas vai ser normalmente os meus posts, quando eu posto certificação, são de longe os posts que eu tenho mais curtida, mais comentário. Muitas vezes, se você marcar a IAPP, a própria IAPP vai curtir, vai comentar, vai aumentar a sua visibilidade. Então, é um ótimo momento para você realmente levantar essa sua conquista e, tipo, fazer uma propaganda sua mesmo, porque a gente que trabalha nessas áreas, assim, privacidade, a nossa marca é a gente mesmo, né? A nossa propaganda é a gente mesmo. Então, esse é um ótimo momento para fazer isso. E não perca essa oportunidade de fazer um post. Hello everyone, I just want to share that I am now CIPP certified. Gente, vocês
tem que aproveitar que aquele é um momento que vocês vão ter visibilidade. Aproveita aquela plataforma para escrever alguma coisa significativa, não só tirei a certificação, yay, tá? Então, assim, escrevam sobre a certificação, quais foram as suas dificuldades, o que você recomenda. O pessoal gosta muito quando a gente compartilha esse tipo de dica que eu tô compartilhando com vocês, tá? Então, posta, fala sobre isso, fala como isso vai agregar no seu trabalho, fala como você tá empolgado para os seus next steps, para os seus próximos passos, tá? Então, assim, aproveite esse momento, ok? Então, mas isso não é só, tá? Porque aqui a gente tem over delivery. E eu quero dar um bônus para vocês, que é sobre usar inteligência artificial na preparação. Ai, gente, eu coloquei AI porque eu tô acostumada a escrever em inglês, mas eu vou consertar antes de mandar os slides para vocês, tá? Use inteligência artificial na preparação. Não sei se vocês já chegaram a fazer isso, mas eu acho uma ferramenta incrível para estudo, para pesquisa, a inteligência artificial. Então, digamos assim, escolha seu chatbot favorito. Seja o ChatGPT, seja o Gemini, enfim, o Llama, escolha o seu favorito. Eu uso bastante o ChatGPT, eu tenho até a versão Pro. E aí, como que você vai fazer isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Você vai entrar ali no ChatGPT, você vai pegar o Body of Knowledge, né, que é o edital. Você vai fazer o upload do edital ali no ChatGPT e você vai fazer o upload do glossário. Tá? Ah, mas eu não tenho a versão Pro, não posso fazer o upload de documento. Não tem problema. Então você vai lá e realmente faz tudo manualmente, copia e cola o conteúdo e joga ali o texto na AI. Porque você precisa dar contexto para ele. Você vai pedir para a AI te ajudar a se preparar para a prova, mas você precisa dar contexto. Ele precisa entender que prova que é, qual que é o conteúdo. Então, é assim que a gente começa. Você vai dar a informação para ele de que prova que você está fazendo, qual que é o conteúdo e no que você quer que ele te ajude. Então, assim, existem algumas formas de como a IA pode te ajudar. Então, por exemplo, depois que você passou todo o material para ela, você pode perguntar, por exemplo, você pode pedir para ela resumir o conteúdo, fazer realmente um resumão da matéria para você. Você pode pedir para ela te explicar algum termo ou conceito específico, às vezes está ali no glossário, com uma ou duas linhas da EPP, mas você não entendeu. Você pode pedir para ele expandir na explicação, você pode pedir para ela te dar exemplo, você pode pedir, eu preciso de uma explicação mais técnica, eu preciso de uma explicação mais fácil, eu não estou entendendo, explica para mim como se eu tivesse 5 anos, explica para mim como se eu nunca tivesse visto essa matéria na minha vida, tá? Então você pode pedir para ele te explicar os conceitos específicos que você não entendeu, tá? Você também pode pedir para eles criarem, para ele te criar flashcards, então assim, informações específicas ali, perguntas específicas que você acha que vai cair, que você acha que é mais importante. E você também pode discutir casos com ele, assim, principalmente desses case studies. Pede para ele conversar com você sobre o assunto, debater como se você estivesse fazendo um brainstorm com outro profissional. Aqui tá um typo. Eu vou arrumar exemplos. É porque eu tô acostumada a escrever examples, tá, gente? É o mal do bilinguismo. Mas então, você pode pedir exemplos. Então, assim, tem muitas coisas que a IA dá pra fazer desse conceito de estudo. Uma coisa que eu amo fazer, essa pra mim é uma das melhores features da IA, é criar simulado, tá? Então, você pode fazer o upload de exemplos de questões e pedir pro chat criar simulado. Tipo, não quero pagar a prova teste lá da EPP, tá? Então, você vai jogar as questões que você achar gratuitas na internet. Você pode até mesmo criar alguns modelos de questão que você acha que vai cair só para dar uma noção para ele. O que você está esperando, qual que é o formato, assim, a questão múltipla escolha, A, B, C, D, enfim. Tá, a primeira vez que eu fiz isso foi até engraçado, porque ele me deu algumas questões, e aí no começo todas as alternativas corretas eram tipo letra C, e eu ficava assim, depois de umas 5 questões, eu falei, GPT, você tem que variar qual é a alternativa correta, tá? Então, assim, às vezes você tem que ir conversando com o chat para ir ajustando ele, enfim. Às vezes as questões também estavam muito fáceis, eu peguei e falei para ele, não, faz mais difícil isso aqui, a prova não vai cair fácil assim. Então, pede para ele fazer mais difícil, pede para ele fazer mais fácil, enfim. Você consegue ir alterando e aí conversando com ele, e ele pode também explicar, a resposta certa é essa aqui, por isso, por isso, por isso, tá? Então, é outro jeito muito legal de você treinar, criando esses simulados com o chat GPT.
Agora também um disclaimer, tá? Sobre Human Oversight. A gente vai falar muito sobre isso agora no curso. A inteligência artificial não vai acertar 100% das vezes, tá, gente? A inteligência artificial, ela é falha, enfim, ela é treinada em material que está na internet. Muitas vezes a gente tem fake news, a gente tem conteúdo que, enfim, é contraditório. Um site fala uma coisa, no outro site fala outra coisa. Então, assim, pode ser que a IA te dê uma resposta incorreta, tá? Não quer dizer que dá para confiar 110% na IA. A gente sempre tem que ficar um pouco de olho ali nas respostas que ela dá, nas coisas que ela faz pra gente. Mas, assim, não desconfie de 100% de tudo. Obviamente que é uma ferramenta muito poderosa e que a maioria das coisas que ela vai te falar provavelmente vão estar certas. Mas se teve alguma resposta que você, como já um expert da área, você ficou ali meio com o pé atrás, isso aqui tá meio estranho, essa resposta não tá fazendo muito sentido, é o momento de você ir fazer um fact check, né? De você ir lá dar um Google ou um Bing e perguntar ali para a senhora internet, isso aqui tá certo mesmo? Isso aqui é realmente, isso aqui procede, essa informação, tá? Mas não confie em 100%, mas também não desconfie em 100%, porque senão não adianta usar, tá? Mas, como eles falam, né, a expressão em inglês, take it with a grain of salt, tá? Então, cuidado e desconfiem se a resposta estiver muito estranha, tá? Mas não só chatbots são interessantes para a prova. Uma coisa muito legal que eu descobri faz pouco tempo para estudar são os notebooks, tá? A gente tem uma ferramenta da Google que chama Notebook LM, e agora, acho que foi ontem, hoje, esses dias, essa semana saiu o Notebook Llama da Meta para concorrer com esse produto da Google. O que é interessante dele? É que você vai fazer, do mesmo jeito que você deu o contexto ali para o chatbot, que igual eu expliquei no slide passado, você vai dar contexto para essa inteligência artificial aqui. Aí o que vai acontecer? Ela vai criar para você um podcast, tá? E, gente, é muito impressionante. Eu criei uma vez um podcast, eu fiquei assim, se não me falassem que isso é inteligência artificial, só me mandassem esse áudio do podcast, eu não duvidaria por um minuto que isso é de verdade. Assim, a fluência que eles têm, a conversa, assim, é um sotaque bem inglês americano, é muito fluido. Realmente não parece inteligência artificial, realmente parecem duas pessoas conversando. E ajuda também a gente. Primeiro que às vezes é muito mais fácil a gente ter um podcast ali. Digamos, eu fui para academia, digamos que você não quer descansar sua cabeça, você quer aproveitar aquele momento para estudar. Você tá ali na esteira, bota um podcast para ouvir, né? Às vezes é difícil de estar na esteira, ficar lendo alguma coisa, mas é muito mais tranquilo de ouvir um podcast. Então, isso pode ser uma maneira de você otimizar seu horário de estudo, tá? Então, uma super ferramenta que eu acho que é interessantíssima para a gente aproveitar e usar a inteligência artificial para o bem, né? Já que a gente está num curso sobre inteligência artificial, a gente também tem que saber não só dos riscos, mas também dos benefícios que a IA pode trazer para a gente. E é uma maneira super legal de se preparar, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham achado o conteúdo útil. Espero que essas dicas ajudem vocês aí na preparação para a prova. Espero que isso ajude a desmistificar algumas coisas, que tire um pouco do seu nervosismo e que, assim, todo mundo chegue lá 100% preparado, 100% vou arrasar na prova hoje e não vai ter nenhuma chance de eu não passar, tá? Então, vou deixar aqui o espaço aberto para perguntas. A gente tem o campo de comentários aqui na plataforma, então vocês podem deixar um comentário para mim, vocês podem vir para mim no LinkedIn, fazer uma pergunta diretamente, vi seu vídeo, isso aqui não ficou muito claro para mim, enfim, não se sintam tímidos de me perguntar diretamente, sou uma pessoa super aberta, tá? Então eu espero que isso tenha ajudado. Para quem está no curso, agora a gente realmente vai começar ali no conteúdo, mesmo já na próxima aula. Espero que vocês estejam empolgados tanto quanto eu. E vamos juntos, né? Muito obrigada. Tchau, tchau.